Saudamos a todos os irmãos com a paz bendita do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, eu sou o pastor Rosário Guedes Francisco. Estou aqui para mais um dia de paz, um dia de bênção, um dia de vitória, um dia de partilha, um dia de palavra. Nós, diante deste tempo sobre o treinamento de obreiros, hoje, em particular, queremos falar sobre a vida devocional de um obreiro, a vida devocional. Queremos abordar sobre esse assunto que é de tamanha importância, que é de tamanha necessidade para os nossos tempos atuais, como foi nos tempos idos. Então, meus amados irmãos, eu quero que o irmão abra comigo na palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 6. Atos dos Apóstolos é o texto principal que nós estaremos lendo, nos cingindo sobre a palavra do Pai Celestial hoje. Então, o irmão já abriu a sua palavra em Atos capítulo 6. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Pai, na tua presença nós estamos, entrego este encontro na tua bendita paz, na tua bendita mão, Senhor. Permita cada glória que nós possamos compreender aquilo que tens preparado para o dia de hoje. Senhor, muito obrigado por tudo que tens feito, por tudo que vai fazer no nosso meio. Obrigado por cada um dos obreiros presentes, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu quero agradecer grandemente ao nosso Pai, nosso reverendo Manuel Lima, nosso presbítero, por essa oportunidade que tem sempre dado para nós partilharmos as verdades do reino com todos os obreiros a nível da província e não só. Também eu agradeço ao nosso evangelista Arônio Venácio, que de forma incansável tem ajudado nessa conexão para que seja possível a transmissão dessa magnífica palavra, o ensino de Deus. Agora, vamos voltar aqui na Bíblia Sagrada, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Nós vemos no versículo de número 1, diz que naqueles dias crescia o número, ou seja, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixavam-se dos judeus de fala hebraica. Vamos a ver aqui, judeus de fala grega queixavam-se dos judeus de fala hebraica, por causa da distribuição de haveres, e verdadeiramente isso trouxe uma situação embaraçosa. Meus queridos irmãos, veja que o versículo começa: naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, crescendo o número dos seguidores de Cristo. Olha, crescendo o número, também surgiram algumas coisas. Onde há crescimento, sempre surge algumas coisas. Então, guarda bem isso. Com o crescimento da igreja, vai surgir algumas coisas. Com o crescimento da família, vai surgir algumas coisas. Com o crescimento na tua vida, crescimento financeiro, crescimento intelectual, crescimento familiar, crescimento emocional, sempre vai surgir algumas coisas. Não pode te surpreender. Veja, com o crescimento do número de discípulos, surgiram algumas coisas, como, número 1, queixas. Houve tumultos, houve desavença, houve descontentamento, também surgiram. Quer dizer, onde há crescimento, também vai surgir algumas coisas como esta. Como servo de Deus, não fica pasmado, não fica surpreso. Como é que estão a surgir essas coisas? É fruto do crescimento. O crescimento sempre vai abrir portas de algumas coisas. Queixas daqui, queixas da colar, desavenças daqui, desconforto da colar. Quando vêm as queixas, fruto do crescimento, o que o líder deve fazer? É essa a resposta primeira que nós queremos dar. Veja que aqui os apóstolos, depois de ouvir essas queixas, veja, eles ouviram as queixas que estavam a vir do meio dos cristãos e eles não se sentiram surpresos, mas eles não ignoraram. Atenção, não se sinta surpreso pelas coisas que vêm como queixas, turbulências, situações no meio do povo. Não fica surpreso. Isto vai acontecer de uma ou de outra forma. Só que, embora não ficar surpreso, não podes ignorar. Não ignora
Estas queixas, estas reclamações, se alguém vem falar, olha, o fulano fez isso, não ignora, toma nota. Tem de tomar nota para se fazer alguma coisa. Então, como obreiro, como servo de Deus, é preciso tomar nota. Não ignorar as queixas, as reclamações, mesmo em casa, na família, o filho está a reclamar de alguma coisa, não ignora. É preciso tomar nota. A esposa está a reclamar alguma coisa, não ignora. O esposo está a reclamar alguma coisa, não ignora. O fiel está a reclamar alguma coisa, não ignora. O pastor do centro da congregação está a reclamar alguma coisa, não ignora. Tem de tomar nota para que se faça algo. O grande servo de Deus, Miles Monroe, dizia: ouça os murmúrios para depois não ouvir os gritos. Quer dizer, a ignorância das coisas pequenas pode nos levar a vivenciar coisas ruins grandes. Então, ouça os murmúrios. Quando alguém está a reclamar, ouça, tenha muita atenção. Não fica surpreendido, porque é normal acontecer tais coisas, mas não ignora. A outra coisa que nós podemos ver aqui é, depois do crescimento, vieram as queixas. Depois das queixas, diz a Bíblia, no versículo 2, os discípulos reuniram, os 12 discípulos reuniram, veja, crescimento, queixas, reunião. Sempre que há uma queixa, sempre que há uma turbulência, sempre que há uma situação, é necessário unir, é necessário reunir, sentar para achar soluções. Não fica surpreso, mas reúna para solucionar. Não fica surpreso, mas reúna para solucionar. Maravilha. Veja, depois de reunirem, eles tomaram decisão. Qual foi a decisão? De distribuir tarefas. Então, crescimento, queixas, reunião, decisão e distribuição de tarefa. Servo de Deus, não trabalha sozinho, não se desgaste sozinho, é preciso distribuir tarefa. Pense bem nisso, é preciso distribuir tarefa para que a coisa ande. Não centraliza tudo em ti, é preciso distribuir. Treine pessoas, distribui tarefa e faça as coisas acontecer. Assim sendo, na distribuição da tarefa, nós queremos nos cingir no versículo número 4. Versículo número 4, ele diz: e nós nos dedicaremos na oração e na ministração da palavra. É aqui onde nós nos dedicaremos. Quer dizer, ele levantou pessoas para poderem distribuir as mesas e ele disse que haviam de se dedicar na oração e na ministração da palavra. É aqui onde está o centro de todas as coisas. Dedicação na oração e na ministração da palavra. É por isso que nós queremos falar sobre a vida devocional de um obreiro. Quando falamos da vida devocional de um obreiro, estamos a querer dizer que a palavra devocional vem do termo devoção. Devoção. E o termo devoção significa dedicação, significa aplicar-se, dedicar-se em alguma coisa. Então, o servo e a serva de Deus deve sempre lembrar que quando a pessoa é devota, significa dizer que ela é dedicada. Ela se aplica, ela não é relaxada, ela não vê as coisas acontecer, mas ela faz as coisas acontecer. Quer dizer que nossa tarefa, através da dedicação, é fazer as coisas acontecer. Querido irmão, servo e serva do Senhor. Assim sendo, nós precisamos entender o seguinte: que as práticas devocionais são muito importantes ao ponto de cada um de nós dedicar-se na presença do Deus Todo-Poderoso para a melhoria da sua vida. Atenção, siga comigo. Dedicação significa devoção. Devoção significa dedicação. Então, o que é devoção? Devoção é a prática, atenção, devoção é a prática de colocar-se à disposição de Deus para a sua direção e controle. Significa dizer que quando o irmão diz que é devoto, o irmão, em outras palavras, diz: Deus, a partir de hoje, eu me entrego nas tuas mãos para me dirigires e me controlares. A minha vida entrego nas tuas mãos para estar debaixo da tua direção e debaixo do teu controle. A partir de hoje, eu não me dirijo a mim mesmo.
Eu não me controlo a mim mesmo. Eu quero que o teu Santo Espírito controle a minha vida. Isso é devoção. Quer dizer, devoção significa colocar-se à inteira disposição de Deus para direcioná-lo e para controlá-lo. Imagina, quando nós estamos no controle de Deus, nós não perderemos. Quando você diz, Deus, controla os meus pensamentos serão guardados. Controla os meus sentimentos, serão guardados. Controla a minha vida, será guardada a tua vida. Então, servo e serva de Deus tem que pedir para que Deus controle a sua maneira de pensar, de agir, de andar, de falar, de pregar. Senhor, controla. Senhor, direciona o meu ministério, direciona a minha família, direciona o meu coração para que eu possa fazer o que verdadeiramente te apraz. Isto é devoção. Quando nos dedicamos a Deus, nos colocamos nas mãos de Deus para que Ele nos controla e nos dirige. Não podemos fazer as coisas por nós mesmos só. Nós temos que saber que a nossa capacidade de fazer as coisas vem de Deus. É Deus quem tem de nos dirigir, nos ajudar, nos orientar, nos resguardar. Olha, controlar é como dizer, Deus, eu quero ficar na palma da sua mão, resguardado na palma da sua mão. Mas como é que eu serei controlado e direcionado por Deus sem orar, sem meditar na palavra do Senhor? É impossível. Por isso é que aqui o apóstolo Pedro disse, nós, porém, nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. Pastores, servos de Deus, dirigentes de congregação, as duas principais coisas que um líder deve fazer na sua vida ministerial é a vida de oração e a vida do ensino da palavra. São as duas principais responsabilidades do servo de Deus para com os crentes. Quem está dirigindo obra, saiba que as suas duas responsabilidades principais são essas. A responsabilidade com a oração e o ensino da palavra. Não fica, olha, às vezes a tentação é, quando vemos as coisas estão a acontecer, os problemas estão a acontecer, as dificuldades estão acontecendo no meio do povo de Deus, a tentação de certos servos é querer ir para pôr a mão em tudo. Não põe a mão em tudo, levanta pessoas, treina pessoas para que te possam ajudar a fazer as coisas. É preciso essa estratégia para que não fique agastado, fadigado e não acabar fazendo a verdadeira obra do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, tão somente olham para que é necessário que cada um de nós valorize a vida de oração privada e a vida de meditação privada. Assim sendo, meus queridos irmãos, eu quero dizer que as práticas de orações e meditação vão nos levar num relacionamento forte, íntimo e grande com Deus. É por isso que nós podemos entender aqui que só serei colocado na posição ou na disposição do controle e direção de Deus se eu viver uma vida de prática devocional, se o irmão viver uma vida de prática devocional. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Assim sendo, eu quero dizer um segredo aqui. Veja que os discípulos decidiram viver uma vida de oração e de palavra. É ali onde está o segredo, porque eles foram tão cheios do Espírito Santo, tão miraculoso, tão cheios da graça, faziam coisas grandes, porque eles não faziam tudo, mas eles se cingiam no ensino da palavra, na oração, oravam muito e ensinavam a palavra do Senhor. Quem ora muito busca a Shekinah divina, a graça divina, o poder divino. Quem medita muito busca entender a graça e o conhecimento de Deus. Até Jesus fez isso no seu ministério terreno. Todas as vezes que multiplicavam pães e peixes, ou fazia algum milagre, depois se resguardava em um lugar para buscar mais a presença do Pai. Não era necessário o Senhor fazer isto, mas ele mostrou a necessidade de fazer isso enquanto esteve na terra. Disse, na terra tem de se orar, senão você fica fraco e atacado. O ministério de Cristo começou com oração, jejum, palavra e tentação. Veja que a tentação, quando surgiu, não venceu Jesus, porque já lhe encontrou de oração. Todas as vezes que ficares de oração, estás a fortalecer a tua vida. Meus amados irmãos, assim sendo, práticas devocionais são a estratégia da vida devocional do obreiro. Prática devocional que ajuda estrategicamente na tua vida de obreiro. Deixa eu dizer mais uma coisa. Atenção.
As práticas devocionais ajudam-te em 3 níveis. Número 1, elas produzem a sua comunhão com Deus. Queres ter comunhão com Deus? Tem de ser através da prática devocional. Prática devocional é o quê? Orar, meditar, introspectar, adorar o Senhor, te envolver na obra. Isso é prática devocional. Quanto mais oras e quanto mais meditas e quanto mais ensinas na palavra do Senhor, melhor vais produzir comunhão com Deus na tua vida. Segunda coisa, muita oração e muita palavra vai para além de produzir a comunhão, vai fazer com que a tua vida se estabeleça, vai crescer a sua vida. A sua vida, ela cresce, a tua vida aperfeiçoa-se por meio da prática devocional. Para além de produzir, as próprias práticas devocional, elas aperfeiçoam a sua vida, a sua comunhão com Deus. E para além de aperfeiçoar, a prática devocional sustenta a vida do servo de Deus. Olha, o irmão é resultado das tuas orações. Quanto mais oras, mais te pareces com Cristo. Por isso, meu amado irmão, não te esqueça que é necessário nós vivermos uma prática devocional. Assim sendo, eu quero vos mostrar ainda alguns segredos daqui dentro do aspecto das práticas devocionais. Não podemos ignorar que se nós não orarmos, nada teremos de resultados. Mas se nós orarmos, nós teremos de resultado. Guarde bem isso. Para o crescimento espiritual do obreiro é preciso uma vida de oração, uma vida de meditação, uma vida de adoração e uma vida de dedicação na obra do Senhor. É preciso isto. A outra coisa que nós precisamos entender é sobre a importância das práticas devocionais. Olha, importância das práticas devocionais. Compreenda comigo. Quando o irmão ora muito e medita muito, vai acabar com a distância entre você e Deus. Olha para alguém ao lado e diga: se orares muito, a distância entre você e Deus vai acabar. Aleluia. Outra coisa, quando o irmão ora e medita muito e ensina, vais fortalecer a tua amizade com Deus. Olha para alguém ao lado e diga: se orares muito, e meditar muito e ensinar a palavra de Deus, vais fortalecer a tua amizade com Deus. Aleluia. É por isso que nós estamos a falar que as práticas devocionais são muitíssimo importantes. Então, já que estamos a falar que é preciso te cingir na oração e na meditação, deixa-me vos falar da oração. Olha, a definição de oração tem a ver com o ato de culto. Consiste em adoração, consiste em louvor, consiste em graça, em confissão de pecados e petição. O ato ainda de oração tem a ver com a arte de nos colocarmos na presença de Deus em espírito, porque Deus é espírito. João capítulo 4, versículo 24, Deus é espírito. Então, quando estás a entrar na presença de Deus, tem que dizer, estou a entrar na presença espiritual. Eu vou falar com meu Deus, envolva o teu espiritual. Quando está a orar, tens que abrir o teu entendimento, porque algumas vezes Deus vai falar na tua mente, por meio de um versículo bíblico, por meio de um pensamento, por meio de um sentimento, por meio de uma orientação ou por meio de uma revelação. Porque a oração é uma comunicação bilateral, não é apenas unilateral. Então, queres mesmo ser um servo como os demais que fazem grandes coisas, é preciso vida de oração e vida de meditação. O significado de orar. Orar. O que significa orar? Orar é conversar com Deus. Orar é estar e ter comunhão com Deus. Orar não é rezar. Rezar é padronizar, é afunilar. Afunilar é condicionar. Por exemplo, olha, só depois de fazer 10 orações desse tipo é que Deus vai te responder. Será? Se não contares 50 bolinhas, Deus não vai te ouvir. Será? Deus te ouve de qualquer forma, no fundo do mar, por cima, por cima do horizonte, nos céus ou na terra, em qualquer lugar, Deus te ouve. No ventre do peixe, Deus ouviu Jonas. A oração tem que ser sincera. Deus, eu estou aqui. A oração é uma conversa com teu amigo. A oração tem que ser direita, sem rodeio. A oração tem que ser consciente. Você tem que, não pode ser manipulada. Tem que ser consciente. Você está a orar com consciência, que estou a falar com meu Pai.
A oração tem que ser oportuna. O que é oração oportuna? Algumas vezes as pessoas pedem o que não necessitam. É preciso pedir o que necessitas. Caríssimos irmãos, quando nós olhamos para o homem que estava na Porta Formosa, o aleijado, o deficiente, o coxo, ele esperava esmola quando ele necessitava cura, ficar de pé. Então, algumas vezes tem pessoas na terra que, ao invés de pedir o que necessita, ele pede o que não necessita. E sempre recebia esmola, mas a esmola nunca o punha de pé. Então, seja oportuno na tua oração. Peça somente o que precisas. Não peça algo para competir com ninguém. Deus não vai te dar. A Bíblia diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar nos vossos deleites. Peça bem. Então, por isso, meus amados irmãos, vamos entrar aqui nos efeitos da oração. Olha, através de uma oração, através de uma vida de oração, o irmão descobre a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando oras, você vai descobrir qual é a vontade de Deus na tua vida. Quando oras, passas a te conhecer melhor e também conheces melhor as tuas necessidades. Quando oras, conheces aquilo que você é por dentro. De tanto orar, Deus vai te revelar o que verdadeiramente você precisa e necessita, e você vai orar segundo as tuas necessidades e a vontade de Deus na tua vida. Então, quando nós oramos, temos os nossos passos guardados. Quando nós oramos, temos vitória sobre as tentações. Quando nós oramos, temos poder para governar a língua, poder para evangelizar. Olha que quando você ora, você fica poderoso na evangelização, você sai sem medo de demônios, de lutas, de coisas, controvérsia. Você tem poder para fazer. Por causa de uma vida de oração, há purificação dos corações, os enfermos são sarados e até vencemos os dardos inflamados do maligno, vencemos as dificuldades. Olha, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 6, não fiquem perplexos por coisa alguma, antes, pelo contrário, apresentem diante de Deus todas as vossas necessidades através de oração e súplica. E a paz de Deus guardará os vossos corações e a vossa mente. Veja lá, a paz de Deus guardará os vossos corações e a vossa mente. Quando você ora, vais ter paz. Quando você ora, estarás guardado diante de Deus. Não há nada que te pode influenciar negativamente quando és um homem de oração. O diabo treme quando a pessoa é uma pessoa de oração. Amados irmãos, nesta hora é preciso dizer: Deus, ajuda-me. Eu não sei como é que está a tua vida, o teu controle, o controle da tua vida. A quem deste o controle da tua vida? Neste momento eu quero desafiar-te. Vai na presença de Deus, diga: Deus, controla-me mais. Diga: controla-me mais, direciona-me mais. Eu quero mais controle de ti. Senhor, controla o meu pensamento, controla a minha alma, controla o meu ser, os meus desejos, as minhas vontades. Vai na presença de Deus, começa a orar, começa a dizer: Senhor, eu quero que direciones. Quando Deus está a direcionar a tua vida, é como Ele pegou o volante da tua vida. Ele vai te dirigir no caminho certo, na pregação certa, na fala certa, na busca certa. Nada vai te impedir, nada vai te atrapalhar. Então, vai na presença de Deus e diga: Senhor, controla a minha vida. Senhor, direciona a minha vida. Vai diante de Deus. Ora a Deus. Busca Deus agora. Fala com Deus. Diga: Deus, controla o meu ministério. Direciona a minha vida, minha família, meus feitos, meus planos, meus projetos. Clame a Deus. Busca a Deus nesta hora. Ore a Deus. Clame, clame, clame. Ore a Deus. Não te detenhas. Clame ao Senhor Jesus Cristo. Diga: Senhor, controla. Isso é devoção. Isso é devoção. Diga: Deus, me dá mais sede de buscar a sós. Não é o que eu faço no meio do público, mas é o que eu faço no lugar secreto. Há coisa que Deus não fala contigo porque estás sempre muito ocupado, estás sempre rodeado de gente. Diga: Senhor, ensina-me a ir buscar-te no lugar secreto. Ora a Deus, ora a Deus, ora a Deus. Aleluia, glória a Deus. Ora ao Senhor Jesus Cristo. Ora agora em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Ora. Busca o Senhor Deus Todo-Poderoso. Clama a Ele. Roga ao Pai Celestial, roga a Ele, diga: Senhor, fala comigo, controla a minha vida, em nome de Jesus.